Olá, meninas do Cafezinho da Tarde, bem-vindas a mais um estudo aqui no nosso ministério. Eu sou Karina Barber e eu sou a criadora e professora, desse estudo, a Mulheres Como Eu. É um prazer poder passar aqui um tempinho com vocês e poder estar abençoando a tua vida de uma forma criativa, com a palavra do Senhor. No estudo do mês, agora que nós vamos estar fazendo, esse é o primeiro estudo na vida de Batseba. A gente vai estar fazendo esse mês um estudo histórico nos livros poéticos e um tópico de imersão sobre concubina, e vamos estar estudando sobre a vida de Batseba. Esse planner que vocês estão vendo aqui, ele foi diagramado, nós compramos de uma empresa e nós revendemos esse planner no nosso site, www.cafezinhodatarde.iluria.com, em PDF. Caso você queira adquirir, nós temos também um panfleto no nosso ministério que é gratuito. Ele tem ali o cronograma das mulheres que a gente está estudando, as referências bíblicas para ser estudadas e o questionário histórico, que é um dos estudos que a gente faz todo mês, é o último estudo do mês, dos 5 estudos que a gente faz. Então vamos lá, aqui do lado você encontra as abinhas, também tem na loja. Quando você abre cada mulher, você vai encontrar a ilustração da mulher como divisória, que é onde eu coloco minhas abinhas. Você vai encontrar uma partezinha para você escrever sobre a vida dela. Abrir aqui. Outro que eu coloco normalmente o estudo histórico. Aqui o questionário histórico e o de aplicação pessoal. E aqui onde a gente vai estudar agora o estudo sobre a clínica da dor. É a parte 2 dos estudos sobre os espinhos, do livro Vivendo Entre Espinhos, de Marianne Froelich. Esse livro ele é americano, ele é em inglês, e eu estou traduzindo para vocês o meu estudo, o que eu tenho aprendido dele, à medida que eu vou estudando e aprendendo. Hoje a gente vai estar falando do capítulo 12, que destaca compreendendo nossos espinhos familiares. Esse é um tópico muito difícil de se trabalhar, já que principalmente nos meus familiares é onde os espinhos e as dores são mais causadas, são mais doloridas. Então eu vou estar orando nesse momento e vou estar conversando um pouquinho com vocês sobre isso. Senhor Deus, nos ajuda a compreender Tua palavra, nos ajuda a estar fazendo aquilo que o Senhor deseja para nós, perdoa os nossos pecados e nos faz cada vez mais parecidos contigo, Senhor. Nos ajuda a compreender, a perdoar e a amar o próximo como a nós mesmos. Em nome de Cristo, eu te agradeço por todas as flores e botões que o Senhor tem colocado na nossa vida, mesmo em meio aos espinhos. Em nome dele, eu te agradeço. Amém. Então, vamos lá. Sobre a clínica da dor, sobre esse. A gente já estudou outros passos nos estudos passados, mas eu vou fazer aqui uma recapitulação de cada passo. A gente estudou o passo 1, que foi luto e procura de Deus, se permitisse ter luto, permitisse procurar a Deus nos momentos de angústia, nos momentos de sofrimento. O passo 2 foi confie que Deus pode sim reconstruir sua vida. Deus ele é capaz, não coloca limites em Deus. Deus é capaz sim de reconstruir tua vida, ele é capaz de te dar uma volta enorme se ele quiser. Passo 3, derrame seu coração honestamente ao Pai. Então não guarda essas angústias, não guarda essas tristezas, não guarda todo esse sofrimento para si apenas. Entrega a Deus, coloca nos pés do Senhor, pede a Ele ajuda. Passo 5, passo 4, esteja aberto à honestidade de Deus pelas Escrituras. Então, à medida que na oração você está dando a Deus, você está colocando aos pés de Deus isso, você vai estar também... à medida que você faz isso, você vai estar recebendo do Senhor a honestidade dele através da leitura das Escrituras, que é totalmente essencial para você poder sarar desse sofrimento. Passo 5, alinhe sua visão aos passos de Deus. Então, a gente precisa estar
colocando diante de Deus a sua vontade. A gente precisa dizer se for da vontade de Deus. A gente não pode simplesmente querer, né, tudo e fazer essas coisas, fazer seja lá qual for os nossos planos, sem considerar a vontade de Deus. Pelo contrário, se a nossa visão não estiver alinhada com a vontade de Deus, a gente sempre vai estar em sofrimento, porque a gente não vai estar aceitando o plano de Deus para a nossa vida. Passo 6. Compreenda os espinhos familiares. Esse é o ponto que a gente vai estar estudando hoje. Primeiramente, a gente convivemos com familiares que nos causam dor e sofrimento, ou nos causaram. Devemos compreender que perdão não é uma obrigação para a convivência e não nos faz cegos a futuros machucados. Olá, Dete. Então, o que é que essa partezinha fala? Ela fala assim, que você tem que compreender que você perdoar alguém por quem ela não foi na tua vida, por o que ela fez, e ser grato pelo que ela foi na tua vida, não significa que você tem que ter uma convivência constante com aquela pessoa. Não significa que você tem que procurar uma constante comunicação. Você precisa buscar o bem, você pode fazer o bem, você pode fazer obras de caridade, mas não necessariamente você precisa estar ali naquela convivência do dia a dia com aquela pessoa. Então, essa é a primeira coisa. E você também não faz você cega para futuros machucados. Então, exemplo, se você tem uma pessoa na sua família, vamos dizer que ele tem uma doença deixa eu pensar, ele mente, uma pessoa que mente muito, uma pessoa que infelizmente o pecado, né, é uma pessoa que não para de mentir. Você perdoar essa pessoa por mentiras que ela já fez na tua vida, por dores causadas, não vai te dizer que você vai acreditar nas coisas que ela vai falar futuramente. Significa apenas que essas coisas do passado você não está segurando mais contra ela. Mas você não significa que você vai estar cego para o que vai acontecer no futuro. A gente tem no estudo Por um Coração Consagrado, a primeira unidade do estudo é sobre justamente sarando feridas do pecado familiar. Se você tiver a oportunidade de assistir, eu acho que vai te ajudar bastante com relação a isso, né? A gente fez um módulo todo disso. Deus nos vê no contexto de nossa história familiar. Então, quando você pega aqui, eu vou pegar a minha Bíblia. Você pega Números 14. Números 14, versículos 18 e 19, diz o seguinte: o Senhor é muito paciente, grande em fidelidade, perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a 3ª e 4ª geração. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. Então, ele vê o pecado num contexto familiar. Isso era no Antigo Testamento, certo? A gente vai ver já o outro lado disso. A não ser que as pessoas façam uma mudança consciente pelo Espírito Santo, as pessoas que foram verbal ou fisicamente abusadas na infância, normalmente abusam dos seus filhos como reflexo. Então, uma pessoa que foi muito gritada na infância, uma pessoa que sofreu grito, sofreu muito abuso psicológico. Normalmente, quando essa pessoa passa por situações de ira, de revolta, ela vai fazer a mesma coisa com quem estiver ao redor dela, porque ela aprendeu a responder à situação assim com essa situação. Então, ela precisa realmente do Espírito Santo na vida dela para poder estar fazendo essa mudança no subconsciente dela. O Espírito Santo vai estar ajudando, o Espírito Santo vai estar abençoando, mas ela precisa muito fazer essa decisão, né, de mudar, de não ser o reflexo daquilo que foi causado na vida dela. Caleb conscientemente decidiu seguir a Deus de todo o coração. Então, se você pegar nessa referência, ela fala que o Caleb, né, ele decidiu, foi uma coisa que Caleb, Deus o honrou, dando terras para ele, né?
Nós temos a opção de mudar ou passar a vida os culpando pelas nossas escolhas. Então, a gente pode passar a vida culpando aquelas pessoas, dizendo, não, eu sou assim porque minha mãe era assim, eu sou assim porque meu pai era assim, eu sou assim porque minha avó me criou assim. Ou você pode mudar, você tem essas duas escolhas. Você pode passar a vida culpando essas pessoas por suas próprias escolhas de não mudar, ou você pode mudar. Nosso sofrimento não é culpa do pecado dos nossos pais. Você pegar aí João 9, de 1 a 4. João 9. Oi, Viviane. Oi, irmã. Ó, a agenda você consegue na nossa lojinha. Você compra em PDF, manda para uma gráfica, eles imprimem em caderno para você. Então, tá na nossa lojinha. O link é www.cafezinhodatarde.com. Não, cafezinhodatarde.iluria.com. E a Bíblia você adquire na livraria Conteúdo. Ela é uma parceira nossa. E daí você pode adquirir a Bíblia dela. A Bíblia de Estudo da Mulher de Fé, da editora Vida. João 9, de 1 a 4. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Por conta daquela situação que a gente leu antes, no Antigo Testamento. Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou, a noite que se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Então, Jesus é muito claro quando ele fala, né? Que isso aconteceu para quê? Para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então, quando as coisas que aconteceram na tua infância, que você tanto culpa o mundo, culpa as pessoas, culpa as situações, lembra disso, que isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na tua vida. Isso é fato, certo? Eu não sei o que aconteceu com você. Pode ter sido assim as piores tragédias. Você pode ser assim uma pessoa muito resiliente por conta disso. Mas a glória de Deus, ela vai ser ou está sendo manifestada na tua vida através disso, através de um testemunho de sobrevivência, através do testemunho do que Deus pode fazer. Crianças aprendem grandemente vendo a fidelidade de seus pais para obedecerem a Deus. Essa busca à santidade é a melhor preparação à vida dos teus e os meus filhos. Então, quando você pensa, né? Um exemplo, no meu caso, eu tenho fibromialgia. E tem dia que eu tô só o bagaço, né? O bagaço da laranja. E você pensa assim, nossa, eu tô contribuindo tão pouco para o crescimento dos meus filhos hoje. Eu não tô fazendo, tudo que eu vou poder fazer é um macarrão com queijo para eles e deitar e assistir filme. Ler um livro para eles. Você tá tão mal que você se sente tão culpada de não oferecer mais para os seus filhos. Só que essa busca à santidade, o fato de você estar totalmente exausta e você buscar ainda que eles tenham um relacionamento com Deus, você orar com seus filhos, você ensiná-los compaixão às pessoas que sofrem, você está nesse ambiente com os seus filhos, onde você se exalta, você pede perdão, você diz, perdão, a mamãe não tá se sentindo bem, não é desculpa, mas vamos orar, vamos pedir a Deus que o Papai do Céu ajude a mamãe a se sentir melhor, que o Papai do Céu ajude a mamãe a não ficar tão abusada. Então, coisas assim, onde você vai estar buscando essa santidade na companhia dos teus filhos, vai dar para eles a melhor preparação para a vida deles, porque eles vão ver como um cristão age quando a situação ao redor dele é fornalha. Os seus filhos vão ver você florescendo em meio a espinhos. Eles vão testemunhar que é possível. E eles não vão mais usar desculpas para pecar. Porque eles estão vendo que você está passando pelo fogo. Você não está escondendo. Lógico que você não vai dizer toda a dor que você sente, né? Você não vai entristecer seus filhos de propósito. Mas você também não vai esconder, entendeu? Você vai estar ali testemunhando, né? Utilizando esses espinhos para glorificar a Deus dessa forma. Vivendo com espinhos é a melhor oportunidade que temos de ensinar como encarar os problemas e sofrimentos, fazendo a vontade de Deus.
Então, essa é uma das coisas sobre o compreendendo os espinhos familiares. Não importa o que a gente passou na nossa vida, não importa quais tragédias, quais abusos, quais negligências, nossos pais, nossos avós, nossos tios, pessoas perto da gente causou. Quando nós fazemos todos esses passos, luto e procurar Deus, confiar que Deus pode sim reconstruir os muros da nossa vida, derramar nosso coração honestamente a Deus, estar aberto à honestidade de Deus nos planos das Escrituras, alinhar a visão aos passos de Deus e compreender esses espinhos familiares, que Deus ele te vê nisso, nossa vida vai começar a fazer sentido. Nós vamos começar a poder estar fazendo a vontade de Deus na nossa vida, porque nosso coração vai estar leve. Nós não vamos estar carregando aquelas cargas do que foi feito a nós. Essa frase falou muito no estudo para mim. Ela diz assim: a fé não é algo... a fé não é algo ensinado, mas pega pelo caminho. Então, basicamente, ela diz assim, que a fé não é uma coisa que você vai ensinar pro teu filho, né? Você vai demonstrar. É uma coisa que você vai estar ali demonstrando pro teu filho que é fé. Não é uma coisa que você vai... poder descrever. O seu filho vai ver o que é fé. O teu filho vai ver o que a fé está fazendo na tua vida e ele vai querer ter essa fé. Ele vai lembrar um dia no futuro, se ele não conhecer ao Senhor, Deus não permita que isso aconteça, mas se eles não conhecer ao Senhor, alindar ele na tua vida, no teu seio familiar, ele vai lembrar quando situações de risco acontecerem, de como você reagir a elas. Então, das duas, uma. Ou ele vai dizer, nossa, minha mãe era um hipócrita, né? E minha mãe dizia que tinha essa fé, mas aí quando o bicho pegava, ela realmente não agia dessa forma. Ou ela vai dizer, nossa, minha mãe tinha as respostas, eu vou fazer as minhas perguntas para ela. Então, basicamente, isso é o que está falando aqui. E se você passou por situações de risco na sua infância, situações familiares, compreenda esses espinhos, compreenda que foram pecados não tratados dessas pessoas. E aprenda que o perdão não é convivência, perdão é não ter mais, não levar mais em conta aquilo que a pessoa fez com você. Não ser mais algo mais em que em um julgamento a pessoa seria considerada culpada, vamos colocar assim. É algo que ela já pagou a conta. Então, isso aqui é o perdão, né? Você liberar perdão. E você não querer o mal daquela pessoa, você orar pelos seus inimigos, né? Jesus, ele é bem claro quando ele diz isso. Que a gente ore que eles reconheçam a Deus e que eles peçam perdão pelos seus próprios pecados, por aquilo que foi feito. Essa é uma parte importante da clínica da dor. Eu oro a Deus que nós, né, possamos estar lembrando disso diariamente e que isso nos ajude a florescer entre os espinhos, né? Que seja aí um exemplo do que Deus quer para a nossa vida. Ele nos ama, ele nos vê como somos e ele não leva em conta o pecado dos outros, né? Nós temos que ser responsáveis apenas pelo nosso e que nós possamos ser vasos de honra a Deus, possamos ser cactos, possamos ser rosas, possamos ser plantas aí com espinhos, mas que nós possamos desabrochar pela glória de Deus. Pois é, Tatiana tá falando aqui, desculpas igual a sem culpa. Isso mesmo. Então é isso. Um beijo para vocês. Fica aqui o primeiro estudo sobre Batseba, né? Que é o estudo sobre os espinhos. Eu encontro vocês no nosso próximo estudo. A gente vai estar estudando o tópico de imersão, que é concubina, tá bom? Um beijo. Deus abençoe a vida de vocês. Beijo, Tati. Deixa eu ver quem aqui tava com a gente. A Tati... A Viviane, beijo, Dete. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Um beijo. Tchau, tchau.